Bem-vindos ao nosso terceiro e último dia do curso Floresta de Saberes. Eu quero muito agradecer a presença de todas as pessoas, da equipe também de Libras. Hoje, o título da nossa aula é Ecossistema de Línguas Indígenas e a nossa ementa é a seguinte: a destruição e a exploração da terra também têm efeitos no ecossistema de línguas originárias, pois com a continuidade da invasão dos territórios indígenas e com o aumento do racismo religioso, o direito ao território, ao modo de vida e ao falar da língua também se vê profundamente afetado. Na linha de frente da revitalização e reflorestamento de línguas indígenas, mulheres indígenas de diferentes povos têm participado de iniciativas coletivas de fortalecimento e nesta aula serão apresentadas algumas delas. Nós temos a honra, peço uma salva de palmas para chamar as nossas parentas aqui que vão brilhantar o nosso terceiro dia. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer novamente pela presença e pedir uma salva de palmas para a parenta Altaci Cocama, por favor. Fique à vontade, parenta. A parenta Altaci é pesquisadora e ativista, doutora em Linguística pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, mestranda no mestrado profissional em Linguística e Línguas Indígenas, primeira professora indígena a ingressar no corpo docente da UNB, faz parte do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras e atua com os temas mapeamento, identidade étnica, indígenas na cidade, política linguística e principalmente com elaboração de material didático em língua indígena. É co-presidente do Comitê Diretor da Força Tarefa Global para fazer uma década de ação pelas línguas indígenas no Unesco 2024-2026, do meio acadêmico e junto com diversas comunidades indígenas, é conhecida por sua luta na resistência da memória, língua e cultura dos povos indígenas. Gratidão pela presença, parenta, muito bem-vinda. Eu quero chamar agora também, pedir uma salva de palmas para a Sueli Machacali. A parenta Sueli é originária da terra indígena Machacali, 1976, é artista, cineasta, professora e liderança na aldeia Escola Floresta, possui graduação no curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora por notório saber no programa de pós-graduação em letras desta mesma universidade. Sua produção audiovisual já recebeu prêmios dentro e fora do Brasil. Nos últimos anos participou de várias exposições, em que se destaca a 34ª Bienal de São Paulo, com o título Faz Escuro, Mas Eu Canto, em 2021, e Moquém Surari, Arte Indígena Contemporânea, realizada neste mesmo ano pelo MAN São Paulo. Eu aproveito também para agradecer a toda a família da parenta Machacali, que está aqui conosco, né, nesses dias de evento, o parente Isael, que também é artista, cineasta, a dona Juraci, anciã, né, que também esteve conosco, e as duas crianças também, né, que nos trouxeram muita alegria nesses dias. Eu aproveito agora para pedir também uma salva de palmas para a nossa terceira convidada, que é a parenta Nari Patechó. A parenta Nari é membro do GT Nacional para Décadas das Línguas Indígenas e membro do Adjohan. Falei certo, parenta? Muito obrigada pela presença. Nós estamos muito felizes e honradas. Ontem eu comentei um pouquinho disso, né? São figuras históricas do movimento indígena que nós temos muito orgulho e muita honra em ter aqui conosco. Para iniciar sua fala, então, eu passo a palavra para a parenta Altaci. Fique à vontade. Erepequema, Satiraro Mitawaro Aina Altaci, Indira Kumitsa Kukama Tataia, Sawaritsuri, Santo Antônio do Irissari, Tamaquara, Amazonas. Sa Utsu Kakuro, Brasília Quara, Ahanga. Bom dia a todos, sou a professora Altaci, meu nome é indígena Tataia,
Sou de Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões, no Amazonas. Primeiro, agradecer o convite. É um momento do protagonismo das mulheres indígenas, né? Parente, cumprimento aqui todas as parentes aqui presentes, pessoas maravilhosas de luta, né? E que tem uma trajetória que cada um aqui vai contar. A orientação que recebi, né? E eu agradeço muito a todos que estão nos ouvindo agora, tanto aqui presencialmente, estar na USP é uma honra, é a primeira vez que estou aqui, e a quem nos assiste também. Falar da nossa vida, né? Isso a gente volta lá, década de 2000, né? Quando começo no movimento, e antes disso, né, tem toda uma trajetória, mas eu vou fazer um recorte para pegar de 2000 para cá, que é quando eu entro no movimento de fortalecimento da língua do meu povo. E é um momento para nós de suma importância, porque os nossos anciãos, né, estão numa passagem em 2000, onde eu começo aí a ser... Eu sou escolhida para estar com eles e dar continuidade ao trabalho. Mas fiquei, aos 20 anos, saí da minha aldeia e fui para Manaus. E Manaus tem um outro movimento também de fortalecimento da língua cocama, e lá com o padre Ronaldo, que é linguista do CIMI, e outros parceiros, nós continuamos com o projeto de fortalecimento da língua cocama na aldeia onde o meu irmão morava, que era a aldeia Nova Esperança Cocama do Ramal do Brasileirinho. Então, eu vou passar por essa parte um pouco rápida, porque eu quero chegar na parte da pesquisa, que creio que a gente pode avançar um pouco mais na discussão. Então, para dizer que foi aí, né, dentro da comunidade, que eu passo a ter um olhar sobre a nossa cultura. Porque até então, quem vive na cultura não consegue ter o distanciamento para se olhar, né? E lá, quando eu saio da minha aldeia de Santo Antônio para Manaus, e aí eu começo a rememorar o que é cultura, né? Porque em Manaus, muitas pessoas que já estavam tinham nascido em Manaus. Então, não sabiam dos rituais, não sabiam de muitas práticas nossas, de remédios caseiros, de danças, de cantos. E isso veio todo na minha memória para que a gente pudesse trabalhar, né, dentro da comunidade com um projeto de fortalecimento. E aí eu fui me entendendo como indígena também. Porque a gente está lá, ninguém fala, tu é indígena. Não, ninguém fala isso. Nós só vivemos, né? Vivemos a nossa cultura, o cotidiano, né? E também essa questão de pertencimento e de identidade eu começo a ver em Manaus. E daí em diante nós passamos a ter um movimento, né, forte, onde eu vou para a universidade, eu passo 5 anos lutando para entrar na universidade, porque na época não tinha ações afirmativas. Então, eu fico 5 anos lutando bravamente, chorando, ano a ano que reprovava, e os meus pais me chamando para voltar porque eu não passava, né? E aí, no último ano que eu falei, não, esse ano, se eu não passar, agora eu volto. E foi o ano que eu passei. E quando eu passo para a universidade, e passo também a adquirir novos conhecimentos, ver novas formas de ver o mundo, né? E como os conhecimentos que eu estou adquirindo vai somar com os conhecimentos que eu já tinha, e a luta por uma educação escolar indígena, e que me levou a criar, juntamente com os parentes de Manaus, fundar a Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus. Então, eu sou uma das fundadoras da Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus em 2006, 2005, 2006 já. E quando nós fundamos, nós fizemos um levantamento de escolas e centros de língua materna, porque até aquele momento Manaus era um cemitério de línguas indígenas. Então, com a criação das gerências, nós fundamos os centros de língua materna. Eram 8 e hoje são 22 centros de língua materna. E a partir da hora que eu estou em Manaus, eu começo a observar que nós temos um fluxo, né, dos territórios para a cidade, da cidade para o território. Então,
os peixes que nós comíamos na cidade vinham do território, né? Os remédios como mel, farinha, né? Sementes, tudo vinha do território. E aí, assim, essa dicotomia de rural e urbano, centro-cidade, para os indígenas, assim, isso é uma classificação externa, né? Porque para nós, a gente está sempre conectado ao território, não importa onde a gente esteja. Em Brasília, eu ainda levo peixe de Manaus, do Amazonas para Brasília, né? Toda vez que eu vou, assim como todos, né, que fazem isso. E aí, com isso, nós criamos a política, né? Lutamos para a criação da lei que reconhece os centros, as escolas indígenas. E eu continuo estudando também. E em 2008, eu sou selecionada para ser no mestrado de Sociedade e Cultura na Amazônia, onde aí, nesse mestrado, é que vai ser uma virada de chave na minha vida. Porque eu vou para a ser orientanda de Alfredo Wagner Berno de Almeida, né, o fundador da nova cartografia social da Amazônia, que empodera povos e comunidades tradicionais. E assim, né, quem é estudante sabe que o seu orientador diz muito quem você é e o que você vai ser, né? Então, me falaram assim, se você vai para o mestrado, escolhe o Alfredo Wagner. Aí eu falei, mas quem é o Alfredo Wagner? Eu não sabia quem era o Alfredo Wagner. Aí, não, vai lá escolher o Alfredo Wagner. Fala lá com ele. Foi uma luta, porque ele é o que é, né? Então, uma pessoa renomada, conhecida. Eu, na minha cabeça, ele só era uma pessoa só. Não tinha nada disso. Eu fui descobrindo um processo, né? E aí, consegui, né, falar com ele. E ele me aceitou, né? E falou assim, chamou a equipe, porque o projeto era grande, né, de muitos estudantes, falou, agora vocês vão formar o TACI. Vocês vão formar o TACI. Todas as oficinas de empoderamento de povos e comunidades tradicionais, o TACI tem que ir. E aí eu falei, eu vou, mas eu quero trabalhar com a língua. Pode trabalhar nas oficinas? Pode trabalhar. E assim eu fui. E depois de um tempo, era eu que estava ministrando as oficinas. Já era eu. Né? Viajando a Amazônia, o Brasil e a América Latina. E a minha mãe doente. Então era uma coisa assim que não dava para pensar muito. E quando eu dou por mim, eu já passei no doutorado. Aí eu passei no doutorado e aí tive que mudar de cidade e também ao mesmo tempo vem a minha mãe, a morte da minha mãe. E isso foi muito chocante para mim porque eu tinha uma relação muito forte com a minha mãe. E aí, mas a morte da minha mãe, que me incentivou tanto essa caminhada de estudo e de fortalecimento da nossa cultura, antes de falecer, eu pedi a ela para transformar a nossa casa num centro de língua. Um centro de língua que se chama Lua Verde. Que Lua Verde é a fase da lua, vamos dizer assim, nova, né? E que traz para o Tucocama traz muitas coisas boas. Então, transformei esse centro, que hoje funciona muito bem, né? E também, ao mesmo tempo que eu transformo o centro, a gente não tinha financiamento nenhum, até hoje não tem, mas não tinha nem ideia, muita ideia, né? Mas tinha muita coragem, né? E eu tinha em mente como fazer, né? O que nós tínhamos que fazer. E aí eu falei para os parentes, vocês, assim, lógico que parente vai sempre perguntar qual é o dinheiro que a gente vai receber. Né? Falei, parente, a gente não tem dinheiro nenhum, mas se o projeto der certo, nós vamos ganhar. Não sei o que, mas a gente vai ganhar. E coisas boas para os nossos filhos, coisas boas para a comunidade, para os nossos jovens, né? Então, eu fiz uma reunião com a comunidade, apresentei o projeto da minha cabeça, que não estava nem escrito, mas estava na minha cabeça, tinha o local, como nós íamos proceder. E eu falei que só íamos conseguir se estivéssemos juntos. Porque não adiantava a gente estar com o local se a comunidade não entendesse a importância desse local. E me vesse como uma fonte financiadora de alimento, de coisas, de resolver problemas, se nós não estivéssemos juntos. E
e o projeto pararia no dia que eles dissessem assim, ó, nós não queremos mais frequentar, nós não queremos, não fazer mais sentido. Ficamos acordados assim, o projeto terminaria. E vim para Brasília estudar. Então, com muitas esperanças, né, de voltar. Eu vou, mas volto para a gente fortalecer mais ainda. E a minha chegada em Brasília, eu cheguei dia 1º de fevereiro, não, 8 de fevereiro, começavam as aulas em Brasília. Dia 1º de maio eu entrei em coma. Caí. Entrei em coma pela pressão, porque eu via todo mundo sabendo inglês, francês, alemão e tal, ao meu redor. Os professores falando só o nome do conceito, né? Tipo de língua, e não explicavam e só falavam os autores. Society, Chomsky, tá. E eu só sei que nesse processo descobriram a doença que eu tinha, né? E eu tive que fazer uma transfusão de plasma, né, de plasmaféres. E eu ainda fiquei internado nos 6 meses lá, mas já fora de perigo, só em tratamento. E o médico falou assim, Altaci, você agora não estuda mais, porque é doença autoimune tem a ver com emoção, você sabe que você estava vivendo uma situação difícil na universidade. Aí eu olhei para o médico e falei assim, doutor, eu já vim de tão longe, mas tão longe, que se é para morrer aqui, a gente morre. Mas eu não vou desistir, eu falei para ele. Ele falou, tem certeza que não vai desistir? Eu falei, não vou desistir, não. Meu pai morreu, minha mãe morreu, tudo acreditando que eu ia terminar esse estudo e eu estou aqui. E aí eu saí e voltei para a universidade. Muitas lutas. E toda vez que você passa por essa morte e vida, nessa situação, eu não sei se é com todos, mas dá uma virada de chave na sua vida também, né? Então, da pessoa que chegou achando que não tinha condições de fazer o curso porque tinha muita dificuldade, eu comecei a falar, não, eu preciso traçar uma estratégia de como eu vou superar isso. Observei os meninos que falavam inglês e ia com eles, gravando, eles lendo em português, eles gravando o texto deles. Para mim, em português, né, o texto estava em inglês. Chegava em casa e eu ouvia fazer a transcrição todinha, né? Decorava os trechos que tinham que ser em inglês, né? Para colocar nos artigos, nas resenhas e tudo. Sei que foi. Consegui tirar nota A, né, nas disciplinas, né? Finalizei o mestrado, voltei a viajar a Amazônia brasileira e peruana, criando uma tese de política de vitalização de línguas indígenas, né? E com esse trabalho, eu volto para Manaus e sou convidada para ser gerente de educação escolar indígena. Quando eu falo que dá uma virada de chave, dá virada em tudo. Não comecei, mas me senti bem onde eu estava, porque eu estava ofuscando algumas imagens lá do trabalho, né? E aí, quando eu recebo uma ligação de Brasília dizendo que se abriu um edital para professor da Universidade de Brasília. Aí eu falei assim, eu quero tanto fazer aqui no Amazonas. Abriu também um edital para o Amazonas, para a UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Só que quando eu fui ler o edital, para o meu perfil não tinha no edital. Eu fiquei tão triste, arrasada, né? Aí eu fui ler o edital de Brasília. Falei, tem a ver com a minha formação. Daí, eu sou convidada para ser professora colaboradora na UFAM e faço concurso para a Universidade de Brasília e fico esperando o resultado. E aí, quando sai o resultado do concurso, eu vou ver o meu nome lá no desclassificado. Eu falei, se já está lá, já nem... Não vi o meu nome no desclassificado. Fui lá para os classificados, não estava lá nos classificados. E aí fui para os aprovados, aí eu estava em primeiro lugar como aprovada. Professora adjunta 1 da Universidade de Brasília.
A gente conta rápido, mas não é rápido esse processo. E concurso público para professor é uma coisa que a gente só faz uma vez na vida e não quer fazer nunca mais, do estresse que é. Mas por isso que é a transferência, né? A gente não tem que estar fazendo todas as vezes, porque ninguém aguenta a pressão. E aí, com isso, a minha linha vai ficando para mim mais claro o processo de como os povos indígenas veem tudo, o mundo, e como o Ocidente classifica esses conhecimentos nossos. E aí eu falei, não, eu preciso ir para uma outra formação que eu possa fazer uma reflexão específica sobre pesquisa, sobre epistemologia indígena. E aí eu escolho ir fazer um segundo mestrado na UFRJ, né, de mestrado profissional em linguística e línguas indígenas. Ao mesmo tempo que eu vou para linguística e línguas indígenas, eu sou eleita como representante dos povos indígenas da América Latina e Caribe no GT Mundial da Unesco, para a década das línguas indígenas. Eu falei, um bom diálogo posso fazer. E eu só entrei para essa representação porque eu era a única mulher da América Latina que concorreu. O resto eram todos homens. E a Unesco ela tem a política de gênero, né? Então, eu era a única mulher, então já fui direto e fiquei lá. E depois eles gostaram do que nós estávamos fazendo aqui no Brasil, que a Nari vai tocar daqui a pouco, né? E passei a ser co-presidente. Então, no tempo em que os povos indígenas conquistam o Ministério dos Povos Indígenas, no tempo que os povos indígenas estão com a criação da Universidade Indígena, no tempo que o protagonismo e a autonomia dos povos indígenas estão sendo vistos como instrumento para frear as ações climáticas, para salvar não somente a vida dos povos indígenas, mas a vida do planeta. Quando as inteligências artificiais não dão conta disso. Então, eu pensei, é o tempo de nós falarmos as nossas próprias concepções. E aí tem o que é língua? Vem, pesquisa. O que é língua? Dependendo da corrente que você for na academia responder, você vai ter um conceito de língua. E há brigas nesse conceito. Eu defendo mais, eu amo mais, é do meu grupo, é da minha professora, é isso que é da resposta. Mas nenhuma delas salva vidas. E comecei a observar que quando nós falamos, quando os povos indígenas falam, o som está mais para o canto dos pássaros, está mais para o vento batendo nas árvores, está mais para o som da cachoeira, está mais para os gritos dos animais, para o sopro do vento, do que para uma gramática universal. Do que para um significante e um significado. E quando nós observamos que quando falamos, temos essa percepção, nós observamos que nós temos essa comunicação em todo o território. E se nós temos essa comunicação em todo o território, porque o território é linguístico. Se nós falamos com os nossos espíritos das árvores, das aves, dos animais, das plantas, e só falamos isso em língua indígena, é porque a concepção de língua indígena é língua espírito. E como língua espírito, não morre. Não morre, adormece, mas não morre. Não morrendo, cai toda a tese ocidental de que as línguas estão extintas, mortas,
E aí começa uma situação que, quando os povos indígenas começam a falar das suas concepções, das suas epistemologias, quem nos classificou, quem falou por nós esse tempo todo, está achando que nós estamos contra a ciência. E que língua e espírito não é ciência. Mas, se formos observar, não é ciência porque nunca deixaram os povos indígenas falar. Sempre falaram por nós. Todos os conceitos que vêm hoje do Ocidente é só uma reprodução. Você vai encaixando. Eu vi uma coisa diferente aqui, eu vou procurar qual teoria pode encaixar. Não é criativo. Nós usamos Aristóteles ainda. E é para usar também. Mas dá conta do que o mundo está hoje? E o que é a ciência? A ciência não é para dar conta, explicar o que está posto, o que está acontecendo? E vocês acham que uma década de línguas indígenas, a Unesco está propondo para o mundo, chamando os povos indígenas do mundo, é porque elas gostam dos indígenas? Vocês sabem, como cientistas, futuros cientistas, que esses órgãos internacionais, eles têm estudo já para 20, daqui 30, 50, 60, 100 anos, já está previsto tudo que vai acontecer. E quem é que está na linha para contribuir para frear isso? Os povos indígenas. Os povos indígenas. Então, pensar, reconhecer a importância dos saberes dos povos indígenas não é mais ter isso como um objeto mercadológico. É para a sobrevivência do planeta. Então, aprofundar os estudos, as pesquisas, não para eu ter poder e eu ter para mim, para os meus, mas é para todos. É para todos. E indo, finalizando já a minha fala, indo para fechar em 3, como que o GT, aqui o Brasil, está organizado para essa década? Em 3 GTs. Línguas indígenas de sinais. Só temos Libras. As línguas indígenas de sinais é algo desconhecido para muitos. E que tem muito a saber, muito a dizer. O Braslinde, o GT do Braslinde. Mas o que é o Braslinde? Português falado pelos povos indígenas. O português falado pelos povos indígenas, eles têm 2 modalidades. A primeira modalidade é da língua ancestral, os povos indígenas que falam a língua ancestral e que vão falar o português. E que tem na sua estrutura a língua ancestral, que tem o léxico da língua ancestral. Exemplo, o runituguês, que é o português runicuim. Metade fala português, metade fala runicuim. E assim, tantos outros povos. A outra modalidade do Braslinde é o Braslinde como caminho para a língua ancestral. É o retorno. Olha como é um ciclo. Língua ancestral, Braslinde, e depois Braslinde, língua ancestral. Vocês estão vendo o poder que é a língua? Porque nenhuma, como espírito, não morre. Porque o Braslinde, no toré, nas receitas médicas, nas dietas, no preparo do alimento, tá? Pensamento indígena, em tudo, tudo. Então, essas concepções, essa forma de pensar dos povos indígenas, a gente precisa avançar na pesquisa. E o outro GT
é das línguas orais indígenas, que precisam de políticas também, principalmente para não deixarem de ser faladas. Então, o GT nacional da década das línguas indígenas, ela tem esses GTs que promovem o debate entre os próprios povos indígenas sobre essas concepções. Porque nós vivemos bombardeados de conhecimento ocidental, que nós falamos errado, que o que nós fazemos não é ciência, mas quando passa esse conhecimento para os não indígenas vira ciência. O que é isso? É visão de mundo, de sempre nos classificar e dizer que nós, que detentores dos saberes, dos conhecimentos, porque nós estamos aqui desde os primórdios, não sabemos, porque ao sabermos que quem somos, vai ter uma outra virada de chave. E essa outra virada de chave não vai ser porque os povos indígenas vão virar a chave, não. É o planeta que está virando a chave. Querendo ou não querendo, todos vão ter que virar a chave, se quiser sobreviver. Então, isso é um pouco, e eu poderia adentrar mais, fazer uma aula colocando como que a linguística ela apresenta os conceitos e como nós, povos indígenas, nos aparece esse conceito para nós. Porque nunca nos perguntaram. Olha, falar tua língua tem substantivo, tua língua tem artigo, tua língua tem verbo. Mas quais são as categorias que os povos indígenas têm sobre os seus conhecimentos? E com isso eu quero só recapitular o que eu falei, que a nossa trajetória ela é gigante de sobrevivência, de resistência, de luto e de luta. Para hoje estarmos falando aqui para o mundo que nós precisamos salvaguardar as línguas indígenas para o bem de todos. Obrigada. A gente que agradece, Parenta. Eu queria também agora passar a palavra para a Parenta Sueli. Fique à vontade, muito bem-vinda. Bai Atia Chueti Machacati ao da Escola Floresta Tecnã até Hão Arte Putão Chi ao da Equa Chichai em Magni ai ha Chi em Tapechu Capa Tema Chi em Tapechu Capa Nete Piupchu Nhamechu Mute Tihi Nete Ha Te Hão Arte ai Hoa Ha Chup Chui Pơ Chả như mà mau anh mưa nhang được bè am tệ tự nhà nhà bay trẻ này mưa nhang ham ai tới ca ai qua ai tới ca chụp ham như mà chụp ai tới bay meu nome é Sueli Machacali sou da aldeia Escola Floresta o nome indígena Abdeekua assim Bahia e muito importante estar com nossos parentes, falando, colocando o conhecimento, a sabedoria, porque a nossa escola, né, diferenciada, ela traz muito conhecimento, porque não são só dentro da sala de aula que nós, professor, aprende, porque a nossa sala de aula são a memória viva, né? Porque a memória são muito importante quando nós fala a escola para nós são nossas ciências, são aprendendo com eles e o conhecimento, por isso que nós colocamos a aldeia Escola Floresta, porque não é só dentro da sala de aula que a gente aprende, porque a sala de aula para nós é nosso território. Quando a gente fala sem a terra não tem escola, sem a terra não tem educação melhor, sem a terra nós não tem cinema, sem a terra não tem a saúde melhor. Por isso que nós resumimos Aldeecua, sim, a memória viva. Por isso que é importante, porque eu sou professora também, moro no município de Teofotone, e lá foi retomada bem assim, quando nós recebemos a notícia que não é 1 milímetro de terra para nós indígenas. Aí a gente, né, precisa ter nosso território,
quando chega a pandemia, né? Não é a primeira vez que chega na nossa aldeia. E aonde que nosso povo, né, pensa, e nisso, né, a gente tinha onde que nós fugir no mato. Hoje, né, nós não tem mato mais, e a poluição dos rios, as águas toda poluída, nossos peixes, a comida, e a gente, para nós poder sobreviver, né, nós precisa ter a nossa terra de volta para nós. E é onde que nós fizemos retomada quando eu estava fazendo o meu TCC. Aí a gente fizemos meu TCC, mas antes disso, né, eu vou pegar bem no final, eu tinha feito o livro Imagem, Corpo, Verdade. Imagem, Corpo, Verdade são o nosso Unhamin, né, que é um ritual nosso, espírito das mulheres, que vem, né, quando como sucuri, né, que transforma as mulheres encantadas. Por isso que fala imagem, corpo, verdade. E também, aí depois nós fizemos mais outro livro, que é o livro de saúde indígena, porque a saúde indígena ela não tinha o conhecimento de todas nossas práticas, de todo o nosso conhecimento também, para poder atuar dentro do nosso território, onde que nós tinha língua prática para falar, onde que nós, de grande, pequeno, porque nosso povo, quando escolheu ou a terra ou a língua. Meu povo escolheu a língua porque foi aonde que chegou o massacre e foi aonde que meu povo teve que segurar a língua, mas perdeu todos os territórios. Meu povo fala que o território, né, nosso foi dividido para a visão do não-índio, de separar a Bahia com Minas para nós, mas para nós, na nossa cabeça, não tem separações, porque onde que nós tem alguns parentes também, que dentro dos anciões, né, quando teve o massacre, veio alguns parentes, né, Nhamin, né, que é o ritual diferente, né, que trouxe para nós, né, que é Putetium, né, que é Canto dos Papagaios, onde que nós temos um livro didático também para nossas crianças, importante para nós, que nós fizemos vários livros, né? Livro da saúde, livro de papagaio, livro de gavião, nós fizemos para poder estar praticando dentro das nossas escolas. A nossa educação, né, ela vem dando aula sobre da nossa língua mesmo. Quando eles aprendem, né, de 6 anos acima, né, eles vão estudando português, na língua machacali. De 15 anos que eles aprendem o português. Mas, para nós, o português são muito difícil. Mas a gente, né, vão lutando para poder aprender. E a gente sai, né, também do nosso território para estudar fora. É muito difícil para nós também. Aí é aonde que meu povo fala que a luta, né, para manter sua língua foi muito difícil quando eu tive as visões, né, quando eu estava estudando, né, na faculdade, que eu vi que meu povo, como que a língua a língua materna, né? Nós assim tem vários preconceitos, sem conhecimento, né? Sem assim a língua de outro lugar, né? Inglês, né? É mais importante de que a nossa língua, né? Aonde que a gente teve essas visões, né? Também que também, né? Com a porta começou a abrir para nós, que a gente começamos a atuar dentro da faculdade, para levar a verdade, né, a memória viva e para colocar para as pessoas, né, poder reflorestar a memória também. Eu quero só resumir porque é muita coisa para nós.
quando a gente fizer retomada, para poder colocar a nossa escola, a nosso ensino médio seja diferente, para nosso jovem, né, estudar dentro da aldeia e sair fora, né, já tendo esse conhecimento, sabendo o que tem que colocar no mundo lá fora, né? Porque por mais que nós temos essa dificuldade, né, por mais que nós recebemos preconceito, né, porque para nós, né, nós tem dois visões para não índio, né? Dizer assim, se você está usando roupa, você não é indígena mais. Que nem teve um ancião nosso que falaram assim, eu fui vestido roupa, né? Ele falou assim, porque você não é indígena mais, você está com roupa. Ele pegou e falou, você quer que eu tiro agora? Eu posso tirar na sua frente. Ele falou, não, não pode. Tá vendo? Por isso que eu te falo, né? Que nós tem esse preconceito, esse olhar de vocês, por isso que quando a gente vai, né, tem que usar roupa. Foi muito pouco, assim, quando meu povo começaram a usar, né, quando teve esse massacre do padre levar roupa, teve contaminação, morreu muitos povos indígenas. Nisso também, né, a gente teve que atuar, né, para poder escrever nossa língua, aprender com o que é, né, o mundo lá fora. Hoje, né, meu povo, né, tem esse conhecimento de falar, colocar, reflorestar a memória do não índio, reflorestar o coração das pessoas. Quem trabalha dentro da universidade também tem que ser reflorestada a mente, dentro da faculdade que sai as pessoas, né, que tem esse conhecimento climático, porque o climático, o mundo para nós, né, nós indígenas que tem esse conhecimento, que conversa com os espíritos, né, tem esse conhecimento como que antigamente não tinha, que hoje estão acontecendo, né? É um sinal que a Terra ela está doente, né? A Terra, né? Para nós para nós poder sobreviver, né? Nós tem que também conversar com os espíritos, com os Nhamin, né? Mas é muito difícil, nós só indígenas com pouco terra, né? Querendo, né? Seja mudar climática. Isso, né, é uma visão do meu povo, né, que quando escolheu a língua para poder curar, né, as pessoas, porque se nós não tivesse a língua, nós não tinha como de fazer cura, nós ia perder também como o nome dos remédios também na língua. E aí, por isso que muitas vezes, né, hoje, né, nós tem próprio nossa cura, hoje, né, também a gente vejo que nós estamos reflorestando as retomadas que a gente faz, né, a gente pega uma terra, mas já pega todo destruído, que a gente tem que reflorestar. Eu quero só resumir para vocês, mas a nossa língua, né, fala língua materna, né? Nós dá aula mesmo na nossa língua e nós faz cinema também para poder mostrar para nossas crianças. O cinema, o audiovisual, ela veio, né, para poder colocar também o conhecimento, gravar também a memória dos mais velhos, porque para nós também faz parte do Nhamin também, porque Nhamin para nós, né, a memória viva, né, que fortaleça nós dentro do nosso território, porque onde que a gente grava o mais velho, se ele falecer, a gente respeita mais ou menos 8 meses para poder voltar a colocar o vídeo para poder a família ver, né, por respeito da família, por cada dentro da cultura. E nisso, né, quando a gente escolheu também, né, a língua, né,
mas assim foi por causa que um pajé perdeu um filho. E aí, né, esse filho, né, o espírito desse filho vinha, conversava com ele, né, com o pajé, aonde que ele falou assim, ou a língua ou a terra, né. Aí ele preferiu ficar com a língua, porque senão nós ia perder, né, todo a nossa língua. E por isso que hoje nós, né, luta para nós poder, entra tecnologia também, e aí alguns mais velhos preocupa muito também, né, porque às vezes, né, eles falam assim, nós lutamos muito para deixar a língua para vocês, e hoje, né, vocês têm que cuidar, né, e fortalecer mais de que vocês poder cada vez mais você não vê, né, saindo, né, porque às vezes você fala assim, entra algum outra cultura dentro do território, aí você não percebe, mas aí vai só tirando a língua, né? A língua materna. E aí vocês, quando vocês assustar, vocês já estão perdendo os poucos, né? E assim, né, a nossa língua é dando aula dentro, sou professora, dou aula todo dia de manhã na nossa língua mesmo. Eles, depois eles vão para aula portuguesa, mas é maior de idade, 15 anos acima. Depois, quando eles vão para a faculdade, eles colocam vestibular na língua mesmo, aonde que foi a briga, né, para nós poder ter esse vestibular na nossa língua. Como eu tenho esses parentes aqui, Pataxó, são nossa língua, são Pachorrã, são a mesma, né? Porque são muito importantes para nós olhar livro de idade deles também, bolsas, pega a bolsa deles, portila para nós olhar, porque são a mesma língua, né, do povo Machacali, que hoje, né, desde grande pequeno já fala, né, a língua e hoje nós luta, né, para nós tecnologia que entra, a gente tem que sonhar que nome que a gente tem que pôr, né? E também ver se aquela tecnologia não vai atrapalhar dentro da cultura, no sonho, né, que os pais já falam para nós. É muito importante para nós e quero também dizer que o meu esposo também hoje, né, ele fez um livro, né, o livro dele, né, que ele fez o doutorado dele foi sobre a língua também, né, para poder fortalecer mais, mostrar mais, levar o nome do povo Machacali, né, e mostrar, clarear nosso povo, né, porque meu povo precisa ser clareado, nós ficamos muito no escuro também, a nossa língua não foi reconhecido por tempo, né, que nossa língua, né, é reconhecido devido às portas seja fechado para nós, que agora que nós estamos levando. E foi assim, mas meu trajetório foi muito difícil, porque quando nós fizemos retomada, foi muito difícil para mim, e eu não quero afundar muito para não ficar triste, não chorar, mas eu quero falar que quando o gavião sai do seu tronco, né, ele vai caçar que volta, né, ele não acha mais seu lugar, pois que ele saiu, que voltou, já tinha tirado a árvore dele, que ele ficou no ar, ficou chorando por causa da casa dele. Assim nós, indígenas, né, que tem essa violência contra nós, que a gente fica muito triste também, mas a nossa língua, né, nós luta, né, para nós colocar o ensino médio dentro da aldeia, o conhecimento, a sabedoria, porque nosso remédio, né, do mato, né, tem que ser praticado também, e escrever na nossa língua é importante
porque Tanga, né, para nós, né, Tagari, né, Ibaúba, Tanga, né, mãe, Tanga, né, Tanga, casa, tudo incorporou na nossa língua, né, Tanga, né, é uma palavra só, mas ele incorpora todas a fala, né. Por isso que a gente dá aula, né, nós afunda muito, né, para nossas crianças poder aprender e o território nosso, né, são escola para nós. Por isso que é importante a gente lembrar que o território é nossa aula, é nosso conhecimento, aonde que a gente dá aula também. Não é só dentro da sala de aula que a gente aprende. A gente faz cinema também, não são para sair fora, não são para mostrar fora, mas também para nós poder mostrar para nossas crianças, mostrar para nosso jovem. É assim que a gente faz, né, o cinema. Foi passado o cinema Nova York, Essa Terra é Nossa. Aí foi passar na faculdade Brooklyn College, aí eu fui, e passou no México também, e depois passou no Portugal. Aí eu fui também, nos 3 lugares. Aí foi passado lá, Essa Terra é Nossa. Por causa eu fui falar no México sobre o climático, porque o climático do Brasil precisa ser conhecida. Nós, a nossa visão dos nossos espíritos, sabe, né, que a nossa visão, ele, dentro do nosso conhecimento, né, do nosso, os mais velhos têm, porque vai mudando o tempo e a chuva vai mudando também, e o sol vai ficando doente. As nossas panelas são feitas através do barro. Por isso que eu falo, né, que o barro para fazer panela, ela não é só pegado. A nossa mãe terra, por que que eu falo nossa mãe terra? Porque é através da lua que a gente pega o barro para poder fazer panela. E hoje, né, a lua, né, e o sol está mudando, né? O tempo ele está mudando. E aí, né, por causa do climático, estão mudando também. E a nossa casa, ela está sendo feita de madeira e de efeitos tradicionais, nossa casa. A nossa casa, quando chove, não aguenta mais. Antigamente, tinha madeira boa. Nosso povo fazia casa, era forte. E hoje não, é porque hoje não tem aquelas madeiras boas de fazer casa. E é através da lua que é tirado também as madeiras para fazer casa. Isso tudo a gente coloca também para nossas crianças poder aprender no livro didático também, porque eles precisam conhecer, aprender a fazer as coisas através da lua também. Por isso que é importante falar, né, para vocês também, para vocês poderem. Eu queria falar mais sobre a retomada, mas eu não quero alongar, porque eu vou ficar triste, não quero falar, porque foi muito difícil a retomada, a saída nossa, né? Foi muito sofrimento que eu passei. Eu falei para minha parenta, né, que a retomada nossa foi muito assim, de os pajé tomar essas decisões. E como eu tinha escolhido a antropologia, né? Aí eu tinha pensado, né, apoiar meu povo na luta. Mas aí nós recebemos 2 vezes reintegração de posto e meu povo, né? E eu não falava para meu povo, porque essa integração de posto vinha para mim. E aí, né, assim, para mim foi um sofrimento muito grande, porque
eu sofri muito, né? E a gente concorria a integração, esse papel de integração de posto, né? E a gente concorria, né? E assim, foi muito difícil para nós. E hoje, né, eu disse, nós retoma a nossa terra de volta para nós poder curar a nossa terra de volta. Porque a nossa terra precisa cura. Como eu falei, queria falar para meu esposo, agradecer ele também, como ele está aqui, foi uma pessoa que ficou do meu lado o tempo todo, né? E a luta não foi fácil, né? E dentro do nosso conhecimento também, nosso povo pajé, né? Foi bem frente da epidemia, eles escolheram sair, porque foi aonde que aproveitaram também, entraram muitas cultura diferente dentro do outro território, e a gente escolhemos sair, por isso que reforça aqui a nossa luta, né, sobre a nossa língua, colocar a verdade dentro das faculdades, e queria falar também sobre os nossos parentes que estão aqui, dizer para eles que minha mãe deles estão junto, minha mãe deles veio com eles, sempre colocando aqui a verdade para vocês conhecer. Bye. Queria muito agradecer a fala das parentas. A gente vai abrir o café agora e na volta a gente retoma com a fala da parenta Nari. Mas antes disso, eu queria partilhar com vocês, né, um pequeno trecho também da fala das três, né, para dizer também da nossa alegria de ter também o parente Israel Machacali conosco, né? Para quem não sabe, né, ele foi vencedor do Prêmio Pipa de 2020, que foi um prêmio também que a Arissana, o Jaider, o Denilson já estiveram também nesse prêmio, então é uma grande honra para a gente, né, ter a presença de todos aqui. E eu queria ler um trechinho, então, de uma fala do parente Israel, né, que ele diz: quando eu faço desenho para animação, para o filme, para mim o desenho está vivo, imagem. Eu faço desenho para movimentar, para o desenho estar vivo e verdadeiro. Quando eu pego o lápis de cor, a folha e vou desenhar, para mim está vivo o desenho. Porque a gente faz desenho e o espírito entra no desenho para movimentar também. Então, eu queria muito agradecer, né, a presença do parente movimentando aqui conosco essa contribuição e também partilhar, né, um outro trecho que também é de autoria da parenta Sueli e do parente Isael, que diz o seguinte: hoje a terra onde vivemos é pequenininha, os brancos tomaram tudo. A terra, as águas, o céu, o sol, o vento, hoje estão doentes. Por que estão doentes? Porque a mata acabou, os rios secaram e as nossas águas adoeceram. O corpo da terra está quente. Plantamos sementes e mudas, mas elas não crescem mais como antes. A terra está quente por dentro e por isso as sementes se queimam antes de brotar. A mata hoje está fraca. Ainda assim, os Timkum sabem curar esta terra. Nós podemos trazer de volta a mata, as frutas e os bichos. Então, eu queria pedir uma salva de palmas, né, para o parente Israel e para a parenta Sueli Machacali. Também queria trazer um trechinho de uma fala da parenta Altaci, que inclusive nós recomendamos para quem está aqui hoje presencialmente e quem acompanha online, que procure os trabalhos, né, desses convidados, que para quem chegou depois, né, a nossa parenta estava falando de uma experiência de sobrevivência mesmo, né, que ela está aqui hoje, e essa fala diz o seguinte, né, revitalizar é dar nova vida à língua, assim como ela, né, teve nova vida conosco. Línguas que foram colocadas para ficar adormecidas em bibliotecas, museus e outros espaços institucionais, por meio de cantos, poesias, histórias, vocabulários e narrativas, são acordadas no século XXI. Essas línguas são retomadas pelos povos, os verdadeiros guardiães desses saberes, e conectados com os espíritos dos seus ancestrais, dão um novo sentido à língua para atender à demanda da contemporaneidade. Isso é revitalização.
Acredito que os povos indígenas que lutam para manter viva sua língua sabem o tesouro espiritual que ela representa. Então, eu queria pedir mais uma salva de palmas também para a parenta Altaci. Hayokon Rochoman, Tihindihi, Chocana Cacuçu, Pacanhé, Macanhé. Bom dia a todos aqui, né? Primeiro agradecer a Cátedra Indígena, né? Composta aí por Arissana, Franci e Sandra Benites, né? E toda a equipe, né? Que está dando todo esse apoio. Eu falo assim que não adianta a universidade estar falando de decolonialidade e tantas outras palavras, se não mostrar isso na prática, né? Ou fazer essa diferença, né? Então, primeiro, apesar de ser um pouco tardio, mas parabenizar na USP, né, por essa iniciativa, que é a primeira universidade indígena no Brasil, né, que está tendo uma cátedra indígena, né. Então, queria parabenizar a USP por isso. Eu sou Anari, sou Pataxó, né, e nasci na divisa, né, da área do Parque Indígena Nacional, né, na terra onde meus pais, minha mãe, foi morar depois que eles se casaram, né? Minha mãe nasceu no território Pataxó, Barra Velha, e depois que casou com meu pai era de fora, né? Então, eles teve que sair e foi morar na terra dele, né? E nesse lugar onde a gente morava, né? Não tinha, era rodeado de matas, bem na área do parque, e não tinha escola lá, né? E minha mãe casou cedo, com 16 anos de idade, ela tinha um grande desejo também de estudar, né? Ela falou assim, eu não pude ter oportunidade de estudar, mas eu quero que minhas filhas estudem, né? Então, acho que foi esse desejo que ela tinha. Então, quando fez uns 5 anos, ela quis morar mais para perto da cidade, né? Para poder a gente ir para a escola, que ela queria que a gente fosse estudar. E foi assim que, mesmo ainda morando próximo, né, na roça, a gente conseguiu, né, ter acesso à escola. Eu concluí meu ensino médio na cidade de Itamaraju, na escola pública, e durante todo esse período, quando eu já estava concluindo o ensino médio, eu falei para meu pai que eu queria trabalhar como professora na escola indígena, né, na aldeia. Eu tinha esse desejo, né, de fazer, porque eu não me via meu futuro aqui naquele lugar que eu estava, né? Queria dar continuidade à luta dos meus avós, né? Meu avô, ele foi liderança também no território Pataxó Barra Velha, ele foi vice-cacique, né? Também nas décadas de 70 e 80 ele foi assassinado. A luta continua, né? Então, já concluindo o ensino médio, eu falei com meu tio e eu participei do curso, né, de magistério indígena, e aí concluí o curso. Já concluindo o curso, eu já fui trabalhar na escola, né, na escola indígena Pataxó Barra Velha. Fui morar com a minha avó, né, eu saí da casa dos meus pais. Durante esse período lá, eu trabalhei como professora e já tinha nesse período despertado um interesse, né, de saber sobre a língua, né. Meu tio era uma das pessoas que me inspirou, né, a focar nessa área aí da língua. Foi meu tio, que foi professor de língua, né, ele era professor de língua e cultura na escola, e a partir daí eu comecei também a pesquisar, né, sobre a nossa língua Pataxó, né, Pachorrã. E aí, nesse período, eu comecei a fazer registro, né, independentes, né, registro independente de universidade. Nesse tempo, eu ainda não pensava de entrar na universidade. E aí, nesse período que eu estava, né, junto com meu tio lá na escola, os parentes Pataxó, de Coura Vermelha, já estavam iniciando também a mobilização em prol da luta também da língua, né? Os parentes que estavam lá em Coroa juntaram as lideranças, jovens, né? Porque eles também estavam em processo da luta pela demarcação do território Pataxó-Coroa Vermelha, nessa época, era em mais ou menos 2000, e foi aí que, na verdade, surgiu esse desejo, né? Por quê, né? Porque já havia também
cobrança, né, dos nossos anciões, nossos mais velhos, né, porque eles sempre diziam, né, olha, a gente já estamos indo, a gente já está, daqui a pouco a gente já não vai estar mais aqui. Então é importante que vocês aprendam ainda o que tem de aprender, né? Então acho que o que levou também, uma das coisas, né, que eu falo que são vários motivos que levou esse levante em prol da língua, né? Pataxó, do povo Pataxó. Primeiro, por conta dessa questão, né? Desse sentimento mesmo da perda, né? Como Sueli, eu anotei aqui que ela falou, porque eu sempre me lembro, né? Ela sempre fala, né, que o povo Machacali, na época, né, do processo de luta que o povo Machacali sofreu, eles preferiram a língua, né? Seguir com a língua, né? Não o território, porque senão eles poderiam perder a língua. Então, eles preferiram. E aí ela fala, e vocês, Pataxó, preferiram o território. Então, por isso que a gente acabou, né, enfraquecendo também, né? Tivemos perda, né, com relação também à questão da língua. E quando ela está falando isso aqui, né, ela está trazendo, né, essa memória de luta, né? Memória de lutas antigas, né, desde os primeiros séculos aí. Só para situar todo mundo, né, o território, o primeiro território Pataxó, né, está situado na região lá do Parque Nacional, né, o tão famoso monte, né, que presenciou as diversas lutas, né, o processo de invasão, né, do primeiro processo de invasão da vinda dos europeus, né, aqui para o Brasil. Então, foi o povo Pataxó, não só Pataxó, mas os outros povos que estavam ali também presentes naquele momento, que viviam vários povos, né? O povo insiste de dizer que só era povo tupi, mas não era só povo tupi, estava o povo Pataxó, estava o povo Machacali também, né? Então, as memórias dos ancestrais Machacali, dos anciões, né? Traz essa memória da presença do povo Machacali naquela região. A memória Pataxó também, assim, como de outros povos, né? Que era Pataxó, Machacali, Botocudo, tinha Tupiniquim, tinha Tupinambá, povo Malali, povo Maconi, tantos outros povos, né? Camacã, todos daquelas que tudo transitavam também naquelas regiões. Então eu costumo dizer que a história e a memória da nossa língua, né, também está associado à nossa história e à nossa memória, né? Essa luta, né, da língua, ela começou justamente por isso, né, por essa vontade, né, de nós, Pataxó, de não deixar aquilo que a gente tinha ainda morrer, né, como o povo estava falando, não deixar, né, aquilo tudo acabar. Nossa língua está adormecendo, então vamos levantar essa língua, né, vamos despertar essa língua. Então foi com esse objetivo que mais ou menos entre 97, quando começou essa luta na reserva da Jaqueira, né, os parentes começaram a sentir necessidade também de fazer esses registros com os anciões de lá, né, da território Pataxó Coroa Vermelha. E nesse processo viu a necessidade de fazer um projeto, né? Então foi feito um projeto de documentação, cultura e da língua, né? Ele envolvia várias coisas. A partir desse projeto, conseguimos um recurso pela ANAI. Com esse dinheiro a gente comprou um gravador, né? Naquele tempo não tinha essa tecnologia, comprou um gravadorzinho e conseguimos ainda fazer alguns registros, né? Rodamos pelas algumas comunidades com pouco recurso que a gente conseguiu e fazendo também nessas entrevistas com nossos anciões. E foi aí que a gente foi pesquisar, encontramos, né, um documento, apesar de ter sido registro pelos outros, né, mas foi importante para nós naquele momento, porque a gente conseguiu identificar nem palavras que nem os anciões falavam mais, né, assim, já nem lembrava mais, né. Então, para nós ficou como nova, né, porque são palavras que já caíram em desusos, né, vamos dizer assim, mas que como a gente retomar de novo, né, essas palavras para a comunidade, né, que acho que foi o desafio nosso,
nesse processo, né, de pesquisa, né? Então, aí a gente conseguiu fazer, né, vamos dizer assim, esse banco de palavras, né, de registro. Nós criamos um grupo de pesquisadores, né, Pataxó. Foi nesse tempo que eu estava trabalhando na escola que os parentes de Pataxó de Coroa Vermelha convidou meu tio para compor, né, esse grupo, né, que se tornou o grupo de pesquisadores Pataxó, que hoje é chamado de Atiohan, né, grupo de pesquisadores da pesquisa e da língua Pataxó. Nesse grupo era composto por jovens, lideranças e professores, né? Quando a gente fala da escola, né, parece que mesmo que o povo Pataxó foi um dos povos assim que está mais de 500 anos ali, mas infelizmente a escola chegou tarde. A escola só chegou no território Pataxó, no primeiro território Pataxó, no final da década de 70, né, 78, 79, foi quando foi construído o primeiro posto indígena, né? Aí a escola chegou. Então, por isso, todas as políticas de educação que depois, né, chegou no território Pataxó foi tardio, né? Então, mais ou menos em 2000, surgiu a primeira licenciatura intercultural indígena do Brasil. E foi aí que o primeiro Pataxó, né, foi ingressar numa universidade, né, em 2000. E aí o nosso desafio era socializar todo esse processo de discussão. Nós conseguimos, através do Conselho, né, de Liderança Pataxó, temos ainda, né, o Conselho de Lideranças Pataxó, né? Nós sentamos com o Conselho de Lideranças Pataxó e pautamos, né, essa pauta da língua, porque falamos que era muito importante e falamos que a gente estava desenvolvendo todo esse trabalho da pesquisa da língua, né? E todas as lideranças naquele tempo apoiaram o trabalho, deram ordem para a gente continuar e validaram, né, também o que a gente tinha pesquisado, o que a gente tinha mostrado. E eu acho que foi isso, né, que esse levante da língua avançou e as comunidades abraçaram também, foi por conta, né, essa luta coletiva, né? Não foi por conta do grupo de pesquisadores, mas por conta de toda essa luta coletiva, né? Juntamente, e foi abraçado com todas as comunidades Pataxó, né? Porque eu falo assim, quando a gente vai retomar ou que a gente vai despertar por esse interesse do fortalecimento da língua, ela não vai persistir se o povo não tiver essa vontade, né? Porque às vezes eu vejo os parentes dos outros povos às vezes comentando assim, ó, olha, os meninos estão muito ligando para isso, a nossa língua né, tá enfraquecendo, tá a televisão e tá tudo. Nós só temos só os anciões, né? Tá tendo perdas intergeracionais, mas os parentes estão muito preocupados, a comunidade não, né? Mas isso só vai ser despertado se a comunidade se despertar para isso, né? E isso é uma conscientização, né? De interesses mesmo, da própria vontade da comunidade. Eu acredito que do povo Pataxó aconteceu foi isso, né? Essa mobilização, a gente teve que mobilizar, né, as lideranças, né, para essa pauta. E foi assim que as coisas conseguiram, né? E aí a gente fala que no momento desse processo que a gente ainda estava finalizando, né, a gente começou a fazer meio que uma apostila. A gente já estava terminando, os parentes já estavam já nas comunidades querendo já apostila para estudar. Eu falei, e a gente não queria soltar. Eu falei assim, não vamos faltar agora, não, vamos concluir aqui. Aí a gente falou assim, ó, os meninos, aí a gente já soube que alguém já tinha pegado, já tinha vazado, e os meninos já estavam querendo aprender, né? Aí eu falei assim, eita, agora já foi. Que significa isso significa que os parentes estão querendo, né? Estão querendo aprender. Então, assim, foi assim que muitos jovens, né, foram aprendendo, foram estudando aquilo que a gente tinha pesquisado. Muitos não estavam nem na escola, né, mas já queria, né, já saber. E aí, e nesse processo, né, a gente, claro, que vem muitas dúvidas, né, dos
os parentes, né? E essa palavra aqui veio de onde? Essa palavra veio de ser da onde, né? Essas perguntas, essas questões também são colocadas, né? E aí a gente vai explicar, ó, parente, essa palavra veio de ser da onde, explicar cada um, se sei o quê, né? Então, assim, a gente teve esse momento depois de sentar, né? Começamos a fazer eventos, né? Eventos com todas as comunidades. Quando eu ingressei em 2005, já no curso de letras, já foi com esse propósito, né, de aperfeiçoar mais, né, o meu conhecimento sobre língua, né? E quando eu fui, os parentes falaram: Nari, você que vai fazer o curso de letras, é importante agora você, né, estudar para poder contribuir também e levar esse conhecimento, né, para a academia, né? Eu falo para a academia, para esse diálogo, né? Então, eu já saí da comunidade com essa missão também, né? Porque, assim, nós, quando a gente fez esse trabalho de estudo da língua, a gente não tinha ninguém, né, formado na área de... Eram pesquisadores, né, na luta pela língua, mas a gente ainda não tinha muitos conhecimentos. A gente tinha conhecimento, né, da parte do conhecimento pataxó, né, que a gente ia pesquisando, né? A gente, às vezes, não sabia o conceito, né, das coisas que a gente estava fazendo, né? Como a academia dizia, né? Mas a gente já estava fazendo tudo aquilo, né? Gostei do curso de letra porque eu acho que ao mesmo tempo fui fazendo e fui dialogando, né? Só que uma das coisas que eu senti falta no curso de letras, e eu sinto falta até hoje nas universidades indígenas do Brasil, é justamente a criação de um curso, né? De línguas indígenas ainda não existe, gente. Infelizmente, quem sabe a USP aí se propõe. Não existe, a gente está propondo agora para a Universidade Indígena, né, Altaci? Mas é o curso de letra. Você tem, no curso de letra da UFBA, onde estudei, gente, tem curso de grego, um curso inteiro, curso de latim, entendeu? E a gente está no século, quase século XXI, vai passando por 22. Ainda não foi criada nenhuma universidade indígena, um curso de letra focado em línguas indígenas, não existe. Isso é um vergonhoso, né, ainda, né? Porque as línguas indígenas é parte, né? É parte das línguas brasileiras, né? São várias línguas no Brasil, né? Inclusive, nem o português não é mais o português, né? A língua brasileira, né? Então, até isso ainda o Brasil não conseguiu firmar, né? Uma nomenclatura mais contextualizada, né, com a realidade da língua falada no Brasil, né? Então, depois de tudo isso, né, eu só vou resumo, né, de todo esse processo de luta, né, pela retomada da língua, né? E quando as pessoas perguntam, né, por que retomada, né? Como eu falei, né, a retomada ela está associada ao processo, né, de vitalização de um território, né? Porque você, mesmo que depois os povos indígenas retomam o território, né? Esse território está todo devastado, né? Como o território Machacali, né? A gente vai lá, é um território lindo, né? Mas é tudo de capim, não é? Ali tem poucas árvores. Inclusive, agora estão replantando esse território, né? Então, quando os povos indígenas, né, retomam esses territórios, né? Esse território que está devastado, ele passa também a ser reflorestado, né? E aí eles vão criando vida, né? Porque ele vai trazendo os animais de volta, vai trazendo os insetos, os bichos, vai trazendo tudo a vida. Então, quando a gente pensou na retomada da língua, estão afirmando que essa língua, ela é como se fosse, essa língua retomada é como se fosse esse território também em vitalização, né? Porque assim também a língua ela volta ao seu lugar, né? Então a língua ela também passa a ter vida, né? Então assim quando as palavras, né? Aquelas palavras que estavam lá no papel, ela volta para a fala, ela volta, né? Para o território, ela passa também a ter sentido para o povo pataxó, né? E aí quando eu vou vai falar, e já vê a nossa também questão, né? Pergunta, uai, será que essas palavras que estão escritas é nossa mesmo, né? Tem essa pergunta. E aí a gente vai recorrer aos Machacali. Então foi assim que a gente vai recorrer. Aí vai mostrar a Sueli. Sueli, me diga aí,
que é a nossa língua aparente, né? Essa língua, essas palavras, vocês também falavam, e aí Sueli vai ver comigo, comparando, ó, Nari, tem muitas palavras que nós nem usamos mais, mas elas existem e elas não são faladas no nosso cotidiano. Essas palavras hoje, elas estão nos rituais, são dos cantos, né? São a língua dos cantos, né? Mas que hoje foi a gente... Então, a partir de então, a gente fala assim, então, são nossas palavras também, palavra pataxó, né? E assim, a gente foi tendo essa contribuição também, né, com os parentes do Machacali, né? Só para resumir, né, depois de 20 anos de luta aí, né, eu vejo assim que a gente avançou, né? Avançamos bastante, né? Inclusive na prática do uso, né? Porque o foco é a gente trazer de novo o uso da língua, né? Aquelas palavras, né? E uma das coisas que muito contribuiu foi justamente os cantos, né? Os cantos, pataxó, que já era cantada há muito tempo, né? Os cantos eles já fazem parte, né? Da vida dos povos indígenas, né? E esses cantos, os parentes também passam a recriar, né? Também cantos na língua, né? Então foi assim perpetuando, sendo compartilhado e socializado, né? E chegando nas comunidades, né? Eu falo assim que os cantos, eles são práticas de ensino, né? Que está para além do que a gente às vezes para ensinar a língua na escola, o canto já chegou, entendeu? Enquanto o professor ainda vai lá, está ensinando, ainda o canto já chegou na outra comunidade, né? E assim eu presenciei muitas vezes, depois desse processo, né, do fortalecimento da língua, às vezes eu cheguei na comunidade, né, os parentes já estavam lá, já comunicando, né, e já cantando os novos cantos, né, eu falo desse processo, já os novos cantos, né, então eu já ficava muito feliz, eu ficava muito alegre com isso, quando eu via os jovens cantando, né, então é isso. E para finalizar, e dizer, a Altaci falou aí do Braslind, né? A gente está aí nessa mobilização, quando ela iniciou assumiu, né, essa responsabilidade aí do GT Mundial, né? Ela pediu ajuda dos parentes indígenas de nós aqui. E, como eu já conhecia ela, a gente começou essa mobilização, né? Fazendo, fizemos um grande WhatsApp, né? Juntando todos os parentes linguistas, parentes indígenas que estão envolvidos nessa temática da língua, que são professores de línguas, né? A gente fez um grande WhatsApp e foi aí que a gente, mais ou menos 2019, 2021, a 20 por aí, a gente iniciou aí essa discussão, né? Porque a gente tinha esse trabalho de base comunitária, né? Tem uns projetos de base comunitária, mas a gente não tem muito apoio, né? Eu falo apoio de políticas voltada para as políticas de revitalização das línguas indígenas no Brasil, né? O que nós temos, que eu falo, nós temos uma grande política nacional voltada mais específica para a educação, né? E acho que está bem consolidado. A gente tem a Constituição Federal, né, no artigo 210, que garante o ensino das línguas indígenas materna, né, e seus próprios processos de aprendizado. A gente tem aí depois as diretrizes, né, e que debruça, né, o que está escrito na Constituição, né, garantindo os povos o direito, né, de ensinar suas línguas, de fazer os currículos, de produzir material didático, né, e que as formações também ela vinha contemplar. No entanto, né, há um desafio, que essas políticas ainda elas não são ainda, vamos dizer assim, consolidadas na prática, né? Então é um processo de muita luta entre todos os povos, né? Porque a gente tem com esse processo, né, os parentes, as lideranças, né, conseguiram, né, foi uma luta também, né, conquistar a contratação dos professores de Pachorrã nas comunidades Pataxó, né, hoje já temos
todas as comunidades Pataxó a gente tem professores, né, hoje ensinando, né, tem um professor contratado, mas porque foi uma luta, né, das lideranças. Mas nem todas as escolas indígenas no Brasil hoje tem alguns que estão com políticas das línguas mais avançadas, estou dizendo específico no processo de educação, mas a gente tem, por exemplo, estados ainda que são conservadores mesmo. A gente tem uma legislação, né, tudo, como é o estado da Alagoas, né? A gente está na luta lá da parente Carixocó. Aí eles vêm com exigência de formação, né? De formar, porque tem que ter ensino médio, que tem que ter ensino superior, né? E são mestres tradicionais da língua, né? Que ainda tem precisa avançar ainda, né? Enquanto alguns estados já estão mais avançados, tem outros que ainda estão menos, né? Por exemplo, o estado de Minas Gerais, hoje existem, né, contratação de mestres tradicionais, né? Diferente, né? Lá a gente tem professor, tem o pajé que é professor, a gente tem várias disciplinas diferentes que o estado contrata, né? Tem os professores de língua, né? E que não exige essa formação, né? Então a gente tem vários contextos diferentes no Brasil e que precisam ser fortalecidos, né? Então, por conta de toda essa dificuldade, né, e de fortalecer mais os projetos na base, foi que a gente tentou articular aí, junto com essa mobilização da década, né, somar forças com todos os parentes indígenas do Brasil, que estão em prol aí do fortalecimento dessas línguas nas suas comunidades, para que a gente pudesse pensar diretrizes ou propor políticas voltadas, né, para essa pauta das línguas indígenas no Brasil. Então, foi por isso, né, surgiu o GT Nacional. O GT Nacional ele é constituído por 3 GTs, né, o GT das Línguas Indígenas de Sinais, o GT do Português Indígena, que agora é o Braslind, e também o GT das Línguas Indígenas Orais, né, que estão inclusas também as diversas línguas em seus diversos contextos, né, desde línguas que estão fortalecidas, em vitalização, em retomadas, em todos os seus contextos diferentes. Só voltando aqui, reforçando aqui a questão da língua de sinais, né? Essa língua que a gente está falando, né? Porque, de todo modo, você generaliza, né? A tendência desse mundo ocidental sempre é estar generalizando e querer enquadrar todo nessa generalização, né? Então, o que acontece com as línguas indígenas de sinais é que você tem línguas específicas, né? De sinais de diversos cantos do Brasil, né? Então, assim, que não estão ainda, vamos dizer assim, ainda não estão sendo visibilizadas, né? Então, o GT Nacional está também trazendo, né? Dando essa visibilidade que existe sim. Nós temos línguas de sinais, e nós estamos reconhecendo que essas línguas indígenas elas são faladas nos seus contextos, desde os contextos familiares, né? Porque você tem contexto de crianças indígenas que essa língua ela é socializada às vezes entre família, às vezes quando ela não entra em comunidade, né? E quando ela assume todo esse lugar na comunidade inteira, né? Ela também acaba ocupando todo esse lugar. Mas são línguas específicas, né? Como tem a língua Kaapó, lá em Rondônia, né? Hoje tem uma língua indígena de sinal que ela já ocupou o lugar da comunidade toda, né? Todas as famílias já conseguem comunicar naquela língua de sinal indígena, né? Por conta da questão dos surdos, né? Mas isso aí é uma coisa assim bem interessante, ainda que precisa ser mais estudada, né? E até porque a gente tem aí, né, uma língua indígena de sinal que ela vem de uma língua indígena, né, que não é nem a partir do português, ela vem de uma língua indígena, né? Então tem isso. E a outra coisa do GT do português também, nós temos um contexto, né, de línguas de um português, né, eu digo que foi moldado pelos povos indígenas, né? Um português foi moldado pelos povos indígenas e que hoje eles se expressam, né, dessa forma de falar desse português indígena que também deve ser valorizado, né? A tendência, como eu falei, do mundo colonizador é sempre enquadrar. Se não tiver enquadrado aqui, o negócio tá feio, você está excluso. Isso é errado, isso não é.
E a gente vai colocar aqui a palavra, né, desse dicionário, a palavra que está aqui, que é a correta, né? Porque a tendência sempre foi assim, né? Selecionar, né? Depois que eu entrei na academia, eu descobri, quer dizer também que tem um povo que decide? Aí eu falei, tá. Existe um comitê de gente que fica decidindo como é que chama? A convenção da língua portuguesa, né? Então, você tem uma convenção. Falei, tá bom, nós também trabalhamos com isso aí, mas só que nós estamos pensando diferente, né? Porque nessa convenção aí só quiseram botar a palavra X no dicionário. A palavra que está dicionarizada é a bonita e a correta, tá bom, e aquele povo está falando naquele contexto lá, não é. Então isso aqui está errado, né? Está errado porque não foi dicionarizada, porque não foi, né? Porque a convenção não falou que não está. Porque a gente vê justamente isso, né? Eu acho que isso é a falta de valorização, né? A gente tem diversos contextos, né? Inclusive falado, né? Na geografia, né? Brasileira, você tem uma riqueza das línguas, tanto da língua portuguesa, né? Você vai ter uma riqueza de diversos lugares, forma de falar, né? Palavra, expressão e tudo. E que elas, se não estão no dicionário, o negócio não está certo, né? Então, eu acho que as universidades precisam repensar, né, sobre essa diversidade. A gente tem que parar com esse negócio de dizer o que é certo e o que é errado, mas a gente começar a levantar justamente a beleza das línguas, né? Essa diversidade das línguas, né, de todos os contextos. Então, a gente também tem essa beleza, né, das línguas indígenas do português, e que hoje nós estamos chamando desse Braslinde, né? E que mesmo que os povos indígenas, nós temos vários povos indígenas que teve uma perda, como eu falei, nessa perda, as línguas foram adormecidas, silenciadas por conta de todo esse contexto, mas os parentes moldaram essa língua e expressam suas culturas, seus costumes, suas sabedorias, né? Que são passadas de geração a geração nessa nova língua, né? Nesse português. E nem por isso os parentes deixaram os seus conhecimentos ancestrais, né? Eu só queria enfatizar isso para todos vocês, e que os povos indígenas continuam, né, expressando seus cantos, mesmo nesse português moldado, eles continuam expressando suas cosmologias, né, seus conhecimentos, seus saberes, suas práticas, mesmo nesse português, né, como a gente tem vários povos da região Nordeste, né, que é hoje. Então, nem por isso os parentes deixaram de ser quem eles são, né? Só porque essa língua foi imposta, né? Quero finalizar aqui a minha fala, né? Dizendo que nós vamos, como a Altaci fala, né? Nós não estamos aqui por status ou porque a gente quer se aparecer. A gente estamos aqui por conta de uma luta, né? Que não vem de agora, né? É uma luta que ela nasceu em nossos corações, né? A gente dá continuidade a essa luta dos nossos anciões, né, dos nossos ancestrais que lutaram, né, e continuam lutando, né, para existir. As línguas indígenas, ela é um direito como todos os povos, como toda a sociedade, como toda pessoa tem, né, o seu direito de falar. Então, os povos indígenas também têm esse direito, né, de falar nas suas línguas, né, de serem respeitados, né. Então, a nossa luta é essa, né, para que os povos indígenas continuem sendo respeitados como são, né, e falando também as suas línguas, né. Então, esse é a nossa luta, né, aqui enquanto militantes também dessa pauta e da pauta da década das línguas indígenas, né. Então, a gente estamos aqui também chamando, né, a todos para poder somar junto com nessa luta, né? Chamamos também todas as universidades para que possam estar pautando dentro dos seus cursos, né? Como é que pode um curso de letras e não ter alguma disciplina voltada à língua indígena? Isso é uma vergonha, né? É o curso de linguística. Você não tem um curso de linguística indígena, né? Você tem um curso de linguística, né? Enquanto representante da década das línguas indígenas, estamos cobrando aqui a USP, né? Também pelas linhas de pesquisa voltadas, né, às línguas indígenas e também, né, para os mestrados específicos em língua indígena, né? Quem sabe a cátedra toca aí, hein? E também professores indígenas de língua para poder dar aula, né? Nós também
voltada, né, à língua espírito, né? Dizer que a nossa língua ela não está separando a língua da linguagem, né? Eu acho que isso tem que deixar claro que quando a Altaci fala da língua espírito, né, que nós não estamos separando, né, língua da linguagem, né? Estamos dizer que as línguas indígenas elas são tudo isso tudo junto, né? Então não se separem. Então a gente vai continuar nessa luta aí. Para finalizar também, quero aqui complementar um canto aqui para Parente Machacali, né? Esse foi um canto lá do território Pataxó do Monte Pascoal, né? Das crianças não, foi um canto também que ele foi aprendido por meio dos sonhos, né? Da irmã do parente Torron, né? Então ela trouxe esse canto para nós e ele justamente fala, né? Da grande Pindorama, né? Que foi a Pindorama que assim como era chamado esse Brasil, né? Pindorama, Pindoretama, Pindorama, Pindoretama, Pindorendoiarama, Pindorendoiarama, ó Pataxó, Nina Kamurata Komachakali, ó Pataxó, Nina Kamurata Komachakali, Pindorama, Pindoretama, Pindorendoiarama, Pindorendoiarama, ó Pataxó, Nina Kamurata Komachakali, ó Pataxó, Nina Kamurata Komachakali. Seria terras, né? Terras de palmeiras, né? Ó parente Pataxó, vem aqui, vem cantar com os parentes Machacali. Então.